Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí, desse lado, ao longo dos próximos 50 minutos. Eu era um rapaz de 9 anos. Vivia com a minha família. Os rebeldes atacaram a minha aldeia. Levaram-me para as barracas. Fui treinado para combater como criança soldado durante a guerra. Saidu, que acabamos de escutar, é ainda jovem, mas nunca foi criança. Roubaram-lhe a infância, forçaram-no a combater, deram-lhe uma arma para as mãos em vez de brinquedos ou de papel e lápis. Não o deixaram ser feliz. Obrigaram-no a ser soldado. A história de Saidu é terrível, mas tem de ser contada, porque é verdadeira, porque aconteceu, porque ele precisa de ajuda. Saidu é uma das vítimas da guerra que atormentou a Serra Leoa em África durante uma década, entre 1991 e 2002. Terão morrido mais de 50 mil pessoas e mais de 500 mil foram forçadas a fugir de suas casas. Esta guerra foi particularmente dolorosa, foi cruel. Muitas pessoas foram raptadas, mutiladas, violadas. As crianças, como Saidu, foram forçadas a combater. Foi de tal forma brutal que o país ficou arrasado. Por isso, ser padre ou irmã neste país africano é algo de muito exigente. Tem de se lidar com estas memórias pesadas, com pessoas traumatizadas que precisam de aprender a respirar de novo, que precisam de aprender o que é, por exemplo, a felicidade. Hoje vamos conhecer uma irmã polaca que está precisamente na Serra Leoa e que tem como missão isso, ajudar, dar oportunidades, abrir caminhos para a felicidade. A história da Serra Leoa e muito particularmente desta irmã, desta religiosa, vão estar no centro do nosso programa desta semana, em que vamos contar, como já é habitual, com a presença da Catarina Martins de Betancourt, que é diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. Olá, Catarina! Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores que nos acompanham a partir deste momento. Mas vamos começar pelo Paquistão. A 16 de maio, um agente da polícia matou a tiro duas raparigas numa escola católica no norte do Paquistão. Um ataque, Catarina, que deixou também feridas pelo menos outras 5 crianças e uma mulher adulta. Sim, foi de facto um ataque terrível, incompreensível até, portanto, numa escola católica que tem mais de 800 alunos, em Sangota, no noroeste do Paquistão. Portanto, um agente da polícia que estava a fazer segurança à escola disparou contra o autocarro escolar que transportava quer professores, quer alunos, matando de imediato 2 raparigas, uma das quais com apenas 9 anos de idade e 5 outras jovens e uma mulher ficaram também feridas, Paulo. Tudo isto aconteceu numa escola católica feminina. Sim, precisamente, é uma escola, portanto, uma instituição de ensino situada na Diocese de Islamabad de Rawalpindi e é gerida pelas Irmãs da Apresentação da Bem-aventurada Santíssima Virgem. E o que é que se sabe mais sobre este ataque? Bom, o que se sabe até ao momento, Paulo, é que este agente da polícia, que foi identificado como sendo Muhammad Alam Khan, e que havia sido contratado em fevereiro deste ano como segurança da escola, foi logo de imediato detido pelas autoridades que abriram um inquérito ao incidente que causou, como é fácil nós imaginarmos, uma grande onda de indignação. Uma das primeiras vozes de protesto por este crime numa escola católica foi de Dom José Arshad, o arcebispo de Islamabad, Rawalpindi. Sim, ele disse que o ataque deixava a comunidade cristã a sentir-se ainda mais ameaçada, a sentir-se ainda mais insegura
e que e exigiu de facto que o guarda fosse punido, até de forma a evitar que uma tragédia semelhante ocorresse no futuro. A Igreja, entretanto, apelou às escolas católicas para que realizassem um dia de oração em solidariedade para com as vítimas deste ataque no norte do país. Este incidente veio despertar, Catarina, digamos assim, memórias de outros episódios graves ocorridos também nesta região do Paquistão. É verdade, portanto, em 2012, Malala Yousafzai, a ativista que acabou depois por ganhar o Prémio Nobel da Paz, por fazer campanha contra a proibição da educação das mulheres pelos talibãs paquistaneses, foi baleada na cabeça, precisamente nesta mesma região, quando regressava da escola no autocarro. E anos antes, a própria escola das Irmãs da Apresentação da Bem-aventurada Santíssima Virgem, em que ocorreu agora este crime, teve também de fechar as portas devido aos ataques terroristas. Poucos dias depois deste ataque, Dom Sebastian Shaw, arcebispo de Lahore, esteve de passagem por Portugal e falou ao nosso programa sobre a agressividade de pessoas de grupos que no Paquistão são contra a educação das raparigas, e disse também que as autoridades têm de fazer mais pela proteção dos estabelecimentos de ensino. Vamos escutar agora essas declarações em exclusivo à Fundação AIS. He was not a policeman, he was a security guard. Security guard. You see, sometimes some people, they think that we Catholics or Christians, we are educating ladies, because we have some school exclusively for ladies. So some people are not pro education of ladies. They don't agree. They don't agree with that, like in Afghanistan also some places. So in this way, this man, he's a security guard. His responsibility was to protect children coming in the school, children, principal, school staff, parents, everybody. This is what he's paid for. But he, out of some madness, that this school is teaching, educating ladies, he just opened fire. This shows the aggressiveness of some people, groups, who are against the education of ladies. But we, as a Catholic or Christian, we will continue teaching, because we think whether there is a man or woman, boy or a girl, all are human beings. So all human beings have a right to education. All have a right to become a better person. All have a right to develop his or her own personality. All of us, we have a right to grow and become fully human being. So in this way, this type of attack creates some insecurity. So therefore, government has to protect more our institutions, our people. So people who are engaged in education and health department may do more, especially in this 21st century. O ataque a esta escola é um sinal da forma como a educação, especialmente das raparigas, é olhada ainda com muita desconfiança por os setores mais radicais da sociedade paquistanesa. Para muitos, as raparigas não devem estudar, não devem aprender, não devem ter sequer um papel de relevo na sociedade. E tudo isto acontece apesar da Constituição do país consagrar o direito ao ensino. Mas, como nos vai dizer Cecile Chaudhry, especialista em direitos humanos no Paquistão, num depoimento recolhido pela Fundação AIS, como ele vai dizer, uma coisa é aquilo que está na lei, está na Constituição, mas outra coisa é a lei das ruas, a lei da violência. The Constitution guarantees equal rights for all citizens in Pakistan regardless of their faith. However, in reality, a lot of those rights of the minorities are ignored. If you look at Article 22, it guarantees that no child in a school or in an institution will be forced to study any faith other than their own. A general knowledge book, which is supposed to teach all, will teach about the 99 names of Allah,
will teach about the Prophet Muhammad, peace be upon him. Some points it's written that, Christians and Jews, they are not that strong in their faith, so therefore they cannot understand jihad or a holy war the way we Muslims do. Islamic studies has a chapter which shows that Hinduism, Christianity, Judaism, the woman is the path to evil. Whereas in Islam, women have equal rights and they enjoy equal rights and privileges. And that is why you end up with a society that becomes so religiously intolerant. In many schools across, especially in the rural sectors, a lot of the public schools, they have separate containers of water for the minorities. And it also goes to alarming levels where there have been incidences of children being beaten, being harassed on the basis of their faith, and have also given up their life. We are constantly creating a division. It will only stop when you start treating everyone equal as human beings. And that's the only way that we can, otherwise the society will continue to get more radicalized and more intolerant and more chaos and conflict. Estamos a falar do Paquistão a propósito de um ataque, do assassinato de duas crianças cristãs numa escola católica no norte do país. Há pouco escutámos Dom Sebastian Shaw, o arcebispo de Lahore, que comentou para o nosso programa este episódio de violência no seu país. Dom Sebastian esteve de passagem por Portugal e participou no domingo 21 de maio na inauguração em Évora de uma exposição da Fundação AIS sobre o rapto e as conversões forçadas de jovens raparigas e mulheres cristãs em vários países do mundo. Uma inauguração que, Catarina, correu muito bem. Sim, Paulo, efetivamente correu muito bem, mesmo muito bem, Paulo. Portanto, tivemos a casa cheia nesta inauguração desta exposição na Igreja de Santa Clara, em Évora, uma exposição que ajuda a fazer, digamos, o retrato de uma das situações mais difíceis que os cristãos enfrentam nos tempos atuais. De facto, o mundo ignora, em grande parte, este sofrimento que centenas de mulheres e jovens cristãs que são raptadas, que são forçadas a casar e são forçadas a converter-se ao Islão. Portanto, o Paquistão, de que estivemos aqui a falar também no início do nosso programa, é de facto um dos países onde isso acontece com maior frequência, e por isso é muito importante a presença entre nós também do Sr. Arcebispo de Lahore. E aproveito, Paulo, também a oportunidade para convidar todos os que nos estão a ver, quando passarem por Évora, visitem a Igreja de Santa Clara e visitem também esta exposição. Que recordou alguns ataques contra a comunidade cristã nos últimos anos. Sim, explicou que estes ataques tornaram-se tão frequentes que o próprio governo pediu à Igreja para ser ela a promover a sua própria segurança, portanto, promover esta proteção das igrejas. Portanto, isto é de facto um sinal de como o terrorismo e como as ameaças aos cristãos estão tão presentes na vida cotidiana dos paquistaneses. Na inauguração da exposição esteve também presente o arcebispo de Évora, que se mostrou particularmente impressionado com os testemunhos de alguns dos casos de mulheres e de raparigas cristãs que foram raptadas, que foram violentadas e que foram forçadas a casar. Sim, é verdade, e também foi muito bom termos podido contar com a presença amiga do Sr. Dom Francisco Senra Coelho, que aproveitou também a ocasião para dizer que iria estudar a possibilidade da Diocese vir a ajudar a Igreja do Paquistão no próximo ano, com a renúncia quaresmal do próximo ano. Portanto, como sempre, o Sr. Arcebispo de Évora, o Dom Francisco Senra Coelho, mostrou que efetivamente está muito próximo desta Igreja que sofre, está muito próximo destes cristãos perseguidos no mundo. Nós temos uma breve declaração de Dom Francisco. O arcebispo de Évora disse que ver esta exposição da Fundação AIS incomoda, pois mostra exemplos incríveis, extremos até, de fidelidade ao cristianismo em situações
brutais. E fala e diz que a exposição funciona como que um despertador que toca, que arrebata consciências. Vale a pena escutar agora as suas palavras. Sentimos-nos profundamente interpelados, muito pequeninos, com este sacrifício, esta dádiva e esta fidelidade de mulheres que tudo fizeram para não negar Cristo e que fizeram também para não se deixarem violar com o sofrimento e situações muito dolorosas, como uma que ali li e que me golpeou fortemente o coração. Pessoas que foram acorrentadas, algemadas, as correntes de facto agrilhoaram-lhe os pés, e tudo isto parece tão estranho numa sociedade que fala dos direitos da pessoa humana, que fala dos direitos da criança, da pessoa com deficiência, da mulher, e graças a Deus que fala, e até fala do direito dos animais, e graças a Deus que fala. É uma cultura que no fundo vai beber ao cristianismo, vai beber, por exemplo, aos escritos paulinos. Basta ver aquela beleza da relação com o escravo e Filémon, e que depois traduz para o nosso tempo e com uma grande aparência de novidade com a Revolução Francesa, mas que depois ignora com um grande preconceito ou uma inadmissível indiferença e esquecimento todo este sofrimento. Eu penso que há uma atitude nas entrelinhas de desprezo por aquilo que significa ser cristão. E eu incluo-me, porque também não tenho feito tudo o que devo e posso. Portanto, o que eu aqui vi foi um despertador, um alarme, um sino que toca e chama, arrebate, como nós dizemos. E abala consciências. E abala consciências, para que nós tenhamos, de facto, uma visão mais global do que é ser cristão. Também é isto ser cristão. E também é isto o papel da Fundação AIS. Com certeza. Que está aqui presente e que faz de Évora um dos seus centros de atividade em Portugal. Isso é importante. E é muito importante agradecer, porque é um trabalho sempre gratuito, meritório, voluntarioso, vir acordar. Foi Dom Francisco Serra Coelho numa breve entrevista à Fundação AIS, uma entrevista que retomaremos na próxima semana e em que enaltece também a Igreja que sofre e que é perseguida no mundo, interpelando-nos a todos para sermos solidários com as mulheres e raparigas cristãs raptadas, violentadas, forçadas a casar e cujas histórias gritam à nossa consciência nesta exposição da Fundação AIS que está patente e que recomendo na Igreja de Santa Clara, em Évora. Todos os anos, e só no Paquistão, calcula-se que haverá cerca de 1000 raparigas e mulheres cristãs e hindus e de outras minorias religiosas sujeitas a esta tragédia, como nos vai explicar já de seguida Fausto Biloslavo, um jornalista italiano, repórter de guerra, que tem assumido a denúncia desta realidade como uma das suas missões na vida profissional. Rapite, stuprate, convertite a forza e costrette a sposare i loro sequestratori musulmani. Ogni anno oltre 1 migliaio di spose bambine cristiane e di altre minoranze religiose subiscono questo ingiusto e tragico destino in Pakistan. Uma, portata via a 14 anni, è ancora nelle mani del marito orco. Mayra è riuscita a fuggire, raccontando di essere stata ripetutamente violentata e costretta ad abiurare la fede cristiana. Asma è morta a causa delle ferite provocate dall'acido gettato in faccia per il rifiuto di sposare un musulmano. Autorità e tribunali troppo spesso chiudono un occhio o danno ragione agli avvoltoi, come la comunità cristiana chiama gli islamici che rapiscono le spose bambine. L'Occidente politicamente corretto e le eroine di Me Too non si occupano di questi casi troppo lontani dai riflettori di Hollywood. Per questo dobbiamo dare una mano ad aiuto alla Chiesa che soffre, che si batte per le giovani cristiane dimenticate del Pakistan. Sarà un Natale difficile a causa del nemico invisibile che ci circonda, un motivo in più per pensare anche a chi sta peggio di noi.
E do Paquistão, de onde nos chegam tantas notícias e histórias de perseguição aos cristãos, vamos agora até à Nicarágua, um país que, pelas piores razões, tem sido presença aqui no nosso programa ao longo das últimas semanas e dos últimos meses até. E falamos hoje da Nicarágua porque foi designado pela primeira vez, Catarina, como país de particular preocupação pela Comissão dos Estados Unidos, que elaborou o mais recente relatório sobre a liberdade religiosa internacional. Exatamente, Paulo. E neste relatório anual da Comissão dos Estados Unidos da América para a Liberdade Religiosa Internacional, que documenta a perseguição religiosa em todo o mundo, é de facto denunciada esta assédio e a repressão por parte do governo de Daniel Ortega. E pela primeira vez, como o Paulo disse, portanto, a Nicarágua foi colocada no lote de países considerados de particular preocupação. Lote de países em que aparecem também Cuba ou China, por exemplo. Sim, Cuba, China, mas, por exemplo, também o Afeganistão, o Irão, a Rússia, portanto, entre outros, claro que são países onde se verificou uma regressão significativa na promoção da liberdade religiosa ou de crença. Mas, centrando a nossa atenção na Nicarágua, o que é que diz este documento norte-americano? Bom, no documento que foi divulgado no início de maio, pode ler-se que no ano 2022 as condições da liberdade religiosa na Nicarágua pioraram consideravelmente e que as autoridades intensificaram a campanha de assédio e de perseguição severa contra a Igreja Católica, visando o clero, eliminando as organizações afiliadas à Igreja e também promovendo restrições às cerimónias religiosas. O relatório refere isso em relação ao ano passado, mas salienta que este clima repressivo já vem de trás. Sim, Paulo. Portanto, no relatório da Comissão Norte-Americana refere-se que já há anos anteriores tinha sido identificada uma clara hostilidade para com a Igreja. Portanto, os autores do documento falam, inclusive, num discurso de ódio, mas dizem que este clima acentuou-se ao longo do ano passado, do ano de 2022. Acentuou-se em 2022, pois foi o ano em que, por exemplo, o governo mandou prender membros do clero. Sim, são identificadas algumas das vítimas da perseguição à Igreja. É o caso, por exemplo, do padre Manuel Salvador Garcia, que foi condenado a 2 anos de prisão, uma sentença que seria mais tarde ainda agravada. Fala-se também de José Leonardo Urbina, sentenciado a 30 anos de cárcere, e, claro, de Dom Rolando Alfarez, o bispo de Matagalpa e administrador apostólico de Esteli, que foi condenado a uma pena de 26 anos e 4 meses de prisão. Também são falados os padres Óscar Benavides e Henrique Gamboa, que foram detidos no ano passado, sendo que o relatório refere que existem outros sacerdotes, vários outros sacerdotes, que foram também vítimas do regime, que os expulsou ou que impediu de regressarem à Nicarágua. E não é só a Igreja que está na mira das autoridades, não são só os bispos, os padres e as religiosas, também os ativistas dos direitos humanos, professores, jornalistas. De facto, podemos dizer que todos os que apontam o dedo para as atitudes repressivas do governo da Nicarágua estão a ser vigiados. Marling Balmaceda é a diretora de um dos meios de comunicação social mais críticos do regime, a tal ponto que ela própria teve de fugir e agora está também exilada. Os nossos colegas do Rome Reports têm esta história. Marling Balmaceda es jefa de prensa de Artículo 66, uno de los medios más críticos con el gobierno de Daniel Ortega. Se refugió en el extranjero tras ver la represión a periodistas en Nicaragua. Íbamos a una cobertura de una marcha o una manifestación y sabías que si ibas, no sabías si ibas a volver, porque como había ataques de francotiradores. La periodista está siguiendo con preocupación las noticias de su país, como la huelga de hambre del obispo Rolando Álvarez para denunciar la persecución que sufren él y su familia. Y ha dicho que si la iglesia se calla ya solo quedaría que hablen las piedras, porque en el país está impedido cualquier ciudadano que se pronuncie en contra de Daniel Ortega, le ofrecen cárcel, le ofrecen exilio e inclusive la muerte. Pero según explica Marling, la iglesia se había convertido en refugio para quienes huyen de la persecución. Daniel Ortega, a partir de las protestas sociales de 2018, le declaró una guerra prácticamente a la Iglesia Católica, porque los obispos, los religiosos, los sacerdotes, el sacerdote que está desde el municipio más pequeñito del país,
decidió abrir las puertas de las parroquias y refugiar a los manifestantes que estaban siendo atacados por policías y también por grupos de tercero armado o paramilitares, como se les reconoce. La iglesia se convirtió en un lugar de acogida para los manifestantes que huían de las balas. Muchos obispos, como el cardenal Leopoldo Brenes, pidieron al gobierno que cesara la represión. En vez de escucharlos, esta semana el régimen de Ortega cerró el Canal 51, propiedad de la Conferencia Episcopal. La iglesia ha sido uno de los blancos más fuertes de ataque por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que también ha llevado al cierre de universidades ligadas a la iglesia o también de organizaciones que están ligadas a la iglesia y que se encargaban de servir a la ciudadanía, a los grupos más vulnerables. Mientras tanto, Marlene sigue denunciando la represión en Nicaragua a la espera de poder volver algún día al país en que se convirtió en periodista. Cristiano, socialista y solidario. Há pouco a Catarina referiu alguns dos países, além da Nicarágua, que são também de especial preocupação no que diz respeito à questão da liberdade religiosa. Um desses países é Cuba. E vamos falar de Cuba por outra razão. É que já faltam poucas semanas para a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, que vai transformar no início de agosto, vai transformar Lisboa no início de agosto na capital do mundo cristão, com cerca de 1,5 milhão de jovens oriundos dos 4 cantos do planeta. Mas aqui no nosso programa nós temos vindo a fazer uma contagem decrescente para este grande evento através do olhar de rapazes e raparigas que não virão a Lisboa. Porquê? Porque pertencem a países onde, por alguma razão, ou a igreja é perseguida, ou é muito pobre, ou passa por muitas dificuldades, não virão a Lisboa. É o caso de Cuba, onde vamos hoje encontrar Diana, uma jovem catequista que está muito ligada à Fundação AIS, que nos vai falar precisamente das dificuldades da vida no dia-a-dia neste país do continente americano. Mas também vai nos falar da alegria e da certeza de quem está a ajudar a construir um mundo melhor. Diana não vem a Lisboa, mas está no nosso coração. Soy Diana, de Cuba. Para la mirada de muchos, nuestro país es un paraíso caribeño, con una historia romántica. Pero la realidad es muy diferente. La vida no es fácil. A pesar de toda esta belleza y alegría, es común que la gente caiga en depresión. Muchos pierden la esperanza por algo mejor. Pero gracias a tus regalos de fe, hoy soy una mujer con un sentido de la vida más profundo. Crecí leyendo la Biblia del Niño, de ayuda a la iglesia necesitada. Me dio lo más importante de mi vida, la fe. Ya de adolescente, seguimos creciendo en la fe, gracias a los libros que recibíamos de ustedes. Me dieron una visión diferente de los retos y dificultades de mi país. Aunque no fue fácil, porque en el pasado vivir nuestra fe católica podía ser a expensas, comida, familia, de trabajo y casa. Cuando me di cuenta cómo la iglesia me había ayudado, decidí hacerme catequista y hablar sobre Dios. En muchos países hay hombres y mujeres, como yo, que quieren cumplir su misión a pesar de vivir en circunstancias difíciles, y ellos también necesitan de tu ayuda. Porque el cambio llega por los niños cuando regresan a sus casas y bendicen los alimentos y le hablan a sus padres sobre Jesucristo. Dile a tus seres queridos que les quieres dar un regalo de fe en lugar de algo material. Ellos sabrán que están iluminando la vida de muchos, porque con su generosidad estarán llevándoles a Jesucristo. E de Cuba, onde conhecemos a simpática catequista Diana, que não vem a Lisboa para as Jornadas Mundiais da Juventude, mas que sonha
construir um mundo melhor, começando pela educação das crianças. Vamos agora num salto de milhares de quilómetros até à China, ao encontro do nosso correspondente em Macau, na Diocese de Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. Os bispos de Macau e de Hong Kong estiveram no continente chinês a convite do governo central. No caso do bispo de Macau, Dom Stephen Lee, este visitou 3 cidades da província de Cantão, tendo aí reunido com outros bispos, sacerdotes e fiéis leigos. O bispo Dom Stephen Lee teve assim a oportunidade de ver em loco como são geridas as dioceses e como é a relação destas com os seus fiéis. Já no caso do bispo de Hong Kong, Dom Stephen Chow, este também a convite do Governo Central esteve em Pequim, mais no âmbito académico, uma vez que está em fase de processo a beatificação do missionário jesuíta Mateus Ricci, e o Instituto Mateus Ricci de Pequim recebeu então o bispo de Hong Kong, onde aí foram dadas várias palestras, mas o bispo de Hong Kong não deixou também de reunir com altos dignitários chineses. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos então focar a nossa atenção na Serra Leoa e na história do jovem que escutámos logo no arranque do programa, que foi forçado a combater na guerra na Serra Leoa, neste país, entre 1991 e 2002. E vamos também conhecer uma religiosa polaca que hoje é sinal de esperança num mundo melhor neste país africano. E vamos ainda ver como terminou a história de Nádia, mulher cristã que em 2017 viu o seu filho e outros peregrinos serem assassinados quando iam a caminho de um mosteiro no deserto, no Egito. Mas agora vamos para um breve intervalo. Até já. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Icona Ulevi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, oh Lord Jesus, help me obey commandments. I can sing, Our ultimate end will depend on our decisions. Choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision. My ultimate end or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection.
find protection. We need to find protection. Oh, Kyrie. Wielki spokój tutaj mam. Czuję w tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm. Bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak. Chcę zobaczyć wiele barw i powietrza łyk. Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні, коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили закрити також і нашу католицьку школу, і семінарії. В ці місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна, що ми Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aito, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. No arranque do programa nós escutámos um jovem, Saidu, que nunca foi criança, pois roubaram-lhe a infância, forçaram-no a combater. Ele nasceu na Serra Leoa e em vez de brinquedos e de papel e lápis, e em vez de terem-no mandado para a escola, deram-lhe sim uma arma para as mãos. Obrigaram-no a ser soldado. A história de Saidu é terrível. Ele é uma das vítimas da guerra que atormentou a Serra Leoa em África durante uma década, entre os anos de 1991 e de 2002. Terão morrido mais de 50 mil pessoas e mais de 500 mil foram forçadas a fugir de suas casas. Muitas pessoas foram raptadas, mutiladas, violadas. As crianças como Saidu foram forçadas a combater. Por tudo isto, percebe-se que ser padre ou irmã religiosa neste país africano é algo de muito exigente. Tem de se lidar com estas memórias pesadas de pessoas traumatizadas que precisam de aprender a respirar de novo, que precisam de aprender a perdoar, pessoas que precisam de descobrir, por exemplo, o que é a felicidade. Hoje vamos conhecer uma irmã polaca que está na Serra Leoa e que tem como missão, Catarina, ensinar a esperança. É verdade, Paulo, e esta é de facto uma história muito bonita
Portanto, a irmã Giana está na Câmbia, na Serra Leoa, e tem como missão precisamente ensinar a esperança, ou seja, ensinar as crianças a ler e a escrever, mas também ensinar as mulheres a cozinhar, a tratar dos filhos, a lidar com as coisas básicas do dia-a-dia. A irmã Giana, polaca, como já dissemos, está num lugar pobre, num dos países mais pobres do mundo. Já sabemos que a Serra Leoa vive ainda os fantasmas da guerra, mas isso não alterou a determinação desta religiosa que pertence, Catarina, à Congregação das Irmãs de Jesus Misericordioso. Sim, é uma congregação que é apoiada de facto pela Fundação AIS, é mais uma congregação que de facto consegue cumprir o seu trabalho, consegue cumprir com a sua missão, graças à ajuda, graças à solidariedade, quer dos benfeitores e amigos da Fundação AIS aqui em Portugal, como também em todo o mundo, claro. Estamos a falar de uma irmã que inicialmente sonhava em ter uma grande família, mas não imaginava, por alguma maneira, seguir a vida religiosa. Sim, é verdade, podemos dizer isso. Portanto, podemos dizer que, de facto, Deus trocou as voltas à vida da irmã Giana. Portanto, antes de ela ter pensado sequer em seguir a vida religiosa, esta jovem polaca tinha outros planos para a sua vida. Ela queria ter um marido, queria ter muitos filhos, queria ter uma casa com piscina. Quer dizer, que tinha sonhado com tudo, exceto ser religiosa ou viver até em África. Portanto, mas Deus não lhe fez a vontade. Pois não, e hoje Giana é uma das 3 irmãs de Jesus Misericordioso na Serra Leoa. Ela está em Câmbia, onde, como disse, país onde, como dissemos, se vivem ainda hoje os fantasmas da Guerra Civil, que se prolongou por uma década entre 91 e 2002. Mas o que é que fazem estas irmãs na Serra Leoa? Sim, fazem muitas coisas, Paulo. Portanto, graças à missão da Igreja, há em Câmbia uma escolinha para os mais novos, com já cerca de uma centena de crianças. Mas um dos projetos que mais entusiasma a irmã Giana é, de facto, o Centro da Divina Misericórdia, que é um espaço que está aberto a todos, é como se fosse uma igreja aberta, de braços abertos para acolher todos, portanto, pronta a abraçar. E é um local onde se organizam retiros, e onde as pessoas são apoiadas no sentido de fazerem crescer a sua fé. Um projeto que é também importante para que a comunidade possa aprender o que significa perdoar, o que significa esquecer as memórias da guerra. Sim, sem dúvida, Paulo. Portanto, a presença destas irmãs tem tido, de facto, um papel muito importante e tem tido um impacto muito positivo na vida das pessoas, na vida da comunidade local, especialmente entre os jovens e as crianças. E podemos dizer que, com estas irmãs, estabeleceram-se laços de proximidade e o amor passou a ser a palavra mais forte, a palavra que mais se ouve naquela região. O amor aos outros, esse ingrediente tão especial que levou a irmã Giana a deixar de lado o sonho de ter um marido e uma casa grande com jardim e piscina e muitos filhos, deixou o sonho de deixar tudo isso de lado para abraçar a humanidade num dos países mais pobres do mundo. Bom, é por causa desse amor aos outros que agora vamos ver a mensagem também, a primeira parte, aliás, da mensagem que esta irmã que nos enviou e ela que está a fazer quase silenciosamente uma revolução na Serra Leoa. Uma revolução que só o amor gratuito pode mesmo oferecer. Hello, my name is Sister Giana. I'm from Poland and we arrived here together with another sisters 6th of December last year. So even in this year, I can say that I made the final profession in my congregation. It's Congregation of Sisters of Merciful Jesus. We are because Jesus wanted us, because our founders, he was the confessor of Santa Faustina, and Jesus came to her and said to her that he desired that will be congregation who will be preaching about merciful God. So we try to do it everywhere where we are. So in here, this place, we are so small, short time, but we try in our life show what means that God is merciful, that God is love, we can say. So when I discover my vocation, I have never think about this one that I will religious sisters. I wanted to have a husband, plenty children, house with garden and swimming pool, but Jesus decided something different, and never I was thinking that I will be one day in Africa, because
even I'm not dream about this one. But now, almost 1 year, I can say that we are here. I love this place. The people who lives here, example, our neighbors are Muslim people, but they very openly for us. Even because my English isn't perfectly, so in the beginning it was very difficult for me speak different language, speaking English. So they said to me, "Sister, try. We want that that you will speak in English. So you try. We try to understand what you want to say, even when I didn't understand what they want to say to me. They are able to say plenty times, and I try understand what they want to say. Foi a irmã Giana, na primeira parte da mensagem que ela gravou para os benfeitores e amigos da Fundação AIS que apoiam a Igreja neste país, a Serra Leoa. Já sabemos que a guerra civil entre 91 e 2002 foi brutal, que teve uma ferocidade insuportável, e isso está ainda presente na memória e nas vidas de muitas pessoas que vivem neste país e que vivem também na região onde esta religiosa polaca está a trabalhar. Foi uma guerra em que ninguém foi poupado. Nem as crianças, aliás, especialmente as crianças. Agora vamos conhecer outra pessoa extraordinária, o padre Maurício Boa. Este sacerdote esteve na Serra Leoa precisamente durante os tempos da guerra. Ele viu o inimaginável e agora, por causa disso que ele viu, ele quer ajudar a curar estas feridas. Quer ajudar rapazes que nunca foram crianças, mas que já foram soldados. Crianças como Saidu ou Cisco, por exemplo. A Guerra Civil de 10 anos na Serra Leoa foi uma das mais sangrentas do nosso tempo. A crueldade foi inigualável. Os civis eram vítimas de rapto, mutilação, violação, enquanto as crianças eram forçadas diariamente a alistar-se no exército. Morreram mais de 50.000 pessoas. 500 mil de habitantes tiveram de fugir das suas casas. A guerra também provocou a mutilação deliberada de 1.227 civis por parte da Frente Revolucionária Unida, dos quais só 1/6 sobreviveu. Com a ruína da economia do país rico em diamantes, a Serra Leoa ocupou por muitos anos a 179ª e última posição no Índice de Desenvolvimento Humano. Rapazes soldados, crianças soldados, representavam o outro lado da moeda. A sua proeza de matar, queimar pessoas vivas trancadas nos carros, tudo. Mas eles eram vítimas antes de serem carrascos. Vítimas de violência, cursos de treino terríveis e desumanos. Rapazes que queriam brincar se apenas os deixassem, inclinados ao riso e não a matar. Mesmo assim, alguém lhes ensinou a travar guerras e a jogar o jogo da morte. Acredito que a violência nasceu de uma convicção de que, graças aos diamantes, ao poder, ao dinheiro, eles poderiam ter tudo, realizar todos os seus sonhos. A violência também foi fruto das drogas. Davam drogas às crianças que eles próprios também consumiam. Eu era um rapaz de 9 anos. Vivia com a minha família. Os rebeldes atacaram a minha aldeia. Levaram-me para as barracas. Fui treinado para combater como criança soldado durante a guerra. Não me lembro da minha idade. Era muito pequeno. Eles mataram a minha mãe, mataram o meu pai e deram-me muitas drogas. Eu tinha de matar muitas pessoas. Matar, queimar casas, cortar mãos. Fui arrastado e forçado a fazê-lo. Se não o fizesse, era morto. Quando tenho uma arma, posso ter aquilo que eu quiser. Se eu quiser uma mulher, digo, eu preciso dela. Se eu quiser que alguém me dê comida, tenho a minha arma.
Isto é a guerra. Na semana passada nós recordámos aqui o assassinato de 21 coptas numa praia na Líbia em 2015 às mãos de jihadistas, de fanáticos terroristas. Bom, e todos estes 21 coptas agora passaram a ser incluídos por decisão do Papa Francisco também no martirológico católico. A propósito desta história, falámos de alguns dos muitos ataques que têm atingido a comunidade cristã no Egito nos últimos tempos. E falámos em concreto, Catarina, dos ataques terroristas a grupos de peregrinos. Sim, Paulo, de facto, nos últimos anos ocorreram ataques a peregrinos que se dirigiam para o Mosteiro de São Samuel, o Confessor, portanto, isto no ano 2017 e depois no ano seguinte, em 2018, e causaram no conjunto mais de 3 dezenas de vítimas mortais. Um desses ataques aconteceu no dia 26 de maio de 2017. Sim, um grupo de peregrinos que se dirigia então para o Mosteiro de São Samuel, na província de Minia, quando, a meio do percurso, os 2 autocarros em que viajavam então este grupo de peregrinos foi bloqueado e homens armados cercaram os autocarros e obrigaram os passageiros a sair. Portanto, os cristãos foram de imediato colocados perante o dilema: ou convertiam-se imediatamente ali, ou então seriam mortos. 28 deles morreram. 28 morreram. Um deles era Hani, o filho de Nádia, que contou depois a sua história aos nossos colegas do World Watch Monitor. Na semana passada escutámo-la a descrever como o filho e outros cristãos morreram, como foram executados a tiro em frente a todos nas areias do deserto. Foram executados a tiro porque não renunciaram à sua fé. E a Nádia? O que é que lhe aconteceu? Vamos agora conhecer o resto desta história extraordinária. Depois de terem assassinado todos os homens, os militantes voltaram-se para as mulheres, gritando insultos e exigindo as suas joias. Um deles aproximou-se da Nádia. Ele queria acertar-me no coração, mas deu-me 3 tiros no braço. O meu braço ficou desfeito daqui até aqui. Depois deixou-me como se pensasse para consigo: esta mulher não quer morrer, e foi-se embora. Desmaiei devido à hemorragia. Deixei de pensar no meu filho ou em quem quer que fosse. Não me despedi de ninguém. Fui levada para o hospital de Minia. Queriam amputar o meu braço. Então entrou a ministra da Solidariedade Social. Pegou no meu relatório médico, começou a chorar e a chamar-lhes nomes. Nádia foi transferida para um hospital do Cairo, onde foi submetida a 7 operações à mão em 2 meses. Agora não consegue fazer nada com aquele braço. Foi a história de Nádia, uma cristã que sabe como poucos o que significa pertencer à comunidade cristã no Egito, que sabe o que significa levar a fidelidade da fé até às últimas consequências. Bom, já na reta final do programa de hoje, importa ainda lembrar que através da declaração do IRS, que agora estamos todos a entregar, é possível de forma fácil, gratuita e muito eficaz ajudar, Catarina, esta igreja que sofre, ajudar os cristãos perseguidos no mundo, de que falámos tanto aqui hoje. Sim, Paulo, e é importante lembrarmos uma vez mais aqui no nosso programa que esta é de facto uma forma muito fácil, muito prática e que não nos custa absolutamente nada de apoiar os cristãos perseguidos. Portanto, basta fazer uma cruz na nossa declaração de IRS, doando 0,5% do nosso IRS à Fundação AIS. Com esse valor que poderemos angariar, poderemos, por exemplo, ajudar as comunidades dos países que falámos hoje aqui no nosso programa, Paulo. E nós temos um compromisso para com esta igreja que sofre no mundo e não podemos falhar, e por isso eu desafio quem nos está a ver para doar 0,5% do seu imposto à Fundação AIS. É isso mesmo. Fazendo uma cruz na sua declaração de IRS, já está a ajudar a suportar a cruz do sofrimento dos cristãos perseguidos no mundo. Para não ter dúvidas como se preencher a declaração de IRS, nós preparamos um pequeno explicador que vamos ver já de seguida. A consignação de 0,5% do IRS não tem qualquer custo para si. É um gesto simples e rápido, através do qual pode ajudar sem ter que gastar. O donativo é retirado do imposto total que o Estado liquida, não afetando o que tenha que receber das finanças. Assim, ao doar 0,5% do seu IRS, sem custos acrescidos para si, estará a ajudar a Fundação AIS no seu trabalho junto às comunidades cristãs mais necessitadas. Para isso, basta que no modelo 3, quadro 11, campo 1101, selecione a opção Instituições Religiosas
religiosas e insira o NIF da Fundação AIS 505 152 304. Muito obrigado. E assim como informação útil sobre a declaração do IRS e a ajuda preciosa que isso pode significar para os cristãos perseguidos no mundo, chegamos ao fim do programa de hoje. Resta-me agradecer a colaboração e a presença da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Já sabem, eu conto consigo sempre aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.